Capitães de Areia, de Jorge Amado. Tema central: papel da religião na sociedade. Questões usadas: como o padre José Pedro via os meninos? Que papel religioso do grupo desempenhava? E qual o papel da religião na sociedade atual? Quando a gente lê Capitães de Areia, uma das figuras que mais mexe com a gente é o Pirulito. Ele não tem quase nada. Perdeu a família, vive num trapiche com outros meninos, rouba para comer e foge da polícia. Mas mesmo assim, ele tem fé. E não é qualquer fé. É uma fé íntima, pura, feita de esperança. Ele reza todas as noites no cantinho cheio de imagens de santo que ele mesmo colou, com carinho, como se aquele pedacinho de parede fosse a última coisa sagrada que restava no mundo dele. O mais bonito é que a oração dele não é um ritual vazio. É uma conversa, um suspiro. Ele reza porque acredita que existe algo melhor. Ele sonha em ser padre. E isso, vindo de um menino de rua, é muito poderoso. É quase uma resistência. Enquanto o mundo diz que ele é bandido, ele diz que ainda tem esperança. Ele acredita que pode estudar, pode mudar de vida. E esse sonho vem da fé, daquilo que ele construiu sozinho, sem igreja, sem catequese, só com o coração. O padre José Pedro percebe isso. Ele é um dos poucos adultos que enxerga os meninos como gente. Ele não enxerga com sermão ou castigo. Ele chega com escuta. Diz que vai acompanhá-los até Deus o inspirar. Essa postura é rara. É o contrário do que muitos outros religiosos fazem. Enquanto outros tratam os capitães de areia como casos perdidos, o padre vê a dor e a dignidade deles. E isso mostra um outro tipo de religião. Uma religião que anda lado a lado, não por cima. Essa forma de viver a fé diz muito sobre o papel que a religião pode ter na vida das pessoas mais esquecidas. Não como instrumento de controle, mas como refúgio emocional. Como um último abrigo quando tudo desaba. Quando a religião vira desculpa para a violência institucional. Lê as descrições do reformatório é como levar um soco. A gente espera que seja um lugar de cuidado, de recomeço, mas não. É um espaço de castigo. Os meninos apanham, são maltratados, tratados como bicho. Tudo em nome da disciplina, da regeneração. Tudo com a bênção de autoridades que dizem estar fazendo o bem. É revoltante ver como a religião entra nisso como uma justificativa. A ideia de que é para o bem deles serve para esconder a violência mais cruel. Tudo isso acompanhado de um discurso bonito. Eles precisam aprender, precisam se regenerar, mas na prática é brutalidade, descaso, silenciamento. Isso é perceptível no capítulo Notícias de Jornal, com a seguinte fala: o reformatório é um lugar de tortura, não de recuperação. Bateram tanto em meu filho que o aleijaram. Carta de uma mãe ao jornal à tarde. E o que mais dói é ver que esse tipo de castigo vem acompanhado de falas religiosas, como se bater em uma criança pobre fosse um ato de fé, como se humilhar alguém que já não tem nada fosse uma forma de salvar sua alma. Isso acontece no livro com uma naturalidade assustadora, porque reflete justamente o que Jorge Amado queria denunciar: o uso da religião como instrumento de dominação, como ferramenta de opressão social. O padre José Pedro se destaca exatamente por ver isso e não aceitar. Ele não finge que está tudo certo, pelo contrário, ele denuncia com coragem. Eles tratam os meninos como feras. A surra é o único método. Não existe amor, não existe compreensão, existe o castigo. Palavras do próprio padre José Pedro, ao falar sobre o reformatório. Essas falas mostram o quanto ele enxerga o sistema como desumano. Ele fala como alguém que realmente conheceu aquela dor por dentro. Por isso, quando ele decide deixar o reformatório e ficar ao lado dos meninos, é como se estivesse rompendo com a religião hipócrita e escolhendo o verdadeiro evangelho. Aquele que acolhe, que ama, que vê. A fala dele contrasta com o que a maioria dos religiosos faz, porque no livro, a maior parte dos adultos que usa o nome de Deus o faz para justificar preconceitos.
para legitimar castigos e abandono. Os que seguem essa fé institucionalizada estão mais preocupados com a aparência do que com justiça. É como se religião servisse para manter tudo como está. Os pobres fora das igrejas bonitas, os negros longe das decisões, os meninos longe da cidade decente. Só que o padre José Pedro e a mãe de Santo Dom Aninha quebra esse padrão. Eles não se impõem, eles não julgam. Eles se aproximam, eles se colocam no mesmo chão, olham nos olhos, escutam, e é por isso que os meninos confiam neles, porque eles não vêm prometer o céu enquanto ignoram o inferno que eles vivem aqui na terra. Eles vêm com a presença, com verdade, com cuidado. Essa crítica que o Jorge Amado faz não é só contra a religião, é contra a forma como a fé é usada dentro das estruturas de poder, contra os que dizem salvadores enquanto permitem a fome, a prisão injusta, a exclusão, e a crítica continua atual, porque até hoje quantas instituições religiosas ainda colocam culpa sobre os pobres, em vez de lutar por dignidade para eles? Quantos usam o nome de Deus para condenar quem vive à margem? Rezam pelos ricos e batem nos pobres. Comentário amargo de um personagem sobre os religiosos hipócritas da cidade. O reformatório é um símbolo forte disso tudo. Não é só um lugar físico, é a representação de uma sociedade que prefere punir do que entender, que prefere excluir do que acolher. E quando a fé vira aliada desse sistema, ela deixa de ser sagrada, vira máscara, vira desculpa. Por isso a escolha do padre José Pedro é tão importante. Ele não rejeita a fé, ele rejeita a hipocrisia. Ele continua acreditando em Deus, mas em um Deus que caminha com os pobres, em um Deus que choraria ao ver o que fazem com aquelas crianças. Isso transforma a presença dele na história em um farol, uma lembrança de que ainda há formas verdadeiras de viver a espiritualidade. Essa parte do livro é um convite à reflexão profunda sobre como vemos a fé, como a usamos e se ela está nos ajudando a construir pontes ou levantar muros. É sobre não se calar diante da injustiça, mesmo quando ela vem vestida de piedade. É sobre se recusar a usar Deus como escudo para a violência. É sobre escolher, como o padre José Pedro, estar ao lado certo da história, o lado dos que são esquecidos, mas seguem vivos. A força da fé que emociona até quem já não acredita. Tem uma cena que ficou na minha cabeça, o sem pernas, quem é o mais fechado, mais revoltado, aquele que sempre responde com raiva ou ironia, vê o pirulito rezando. E para. Ele ia fazer uma piada, como sempre faz, mas não faz. Ficou parado observando, em silêncio. Isso me tocou muito, porque ali a gente vê que até a fé já blindou, de quem já se blindou com a vida, ainda é capaz de se emocionar diante de fé verdadeira. O sem pernas é um tipo de menino que não acredita em mais nada. Já apanhou demais da vida, já foi traído, ferido, esquecido. Ele usa a agressividade como defesa, mas quando vê o pirulito falando com Deus daquele jeito simples, sincero, ele sente algo. Isso é lindo, porque mostra que a fé, quando é real, toca até quem o mais endurecido. É uma fé que não precisa de explicação, ela é sentida. Esse momento também serve como um contraste entre dois tipos de reação ao sofrimento. Tem o João de Adão, que, por exemplo, que diz que vai viver a vida do jeito dele, sem esperar por mais nada da vida. É uma frase de quem já cansou de lutar pela dignidade, e tem um pirulito que continua acreditando. Mesmo sem ter quase nada, ambos mostram o quanto o mundo é injusto com esses meninos. Mas cada um mostra o seu jeito e encontra um jeito básico para viver. Isso me faz pensar como a fé pode ser um caminho, não um caminho imposto, mas escolhido. Uma força íntima que ajuda a suportar a dor. No caso de Pirulito, a fé é um jeito de não se perder. No caso do Sem Pernas, aquele momento em silêncio talvez é o único instante em que ele para lutar contra o mundo. Ele só sente. A religião como máscara para manter
os oprimidos no lugar. Qual o papel da religião na sociedade atual? Uma das críticas mais fortes que o Capitães de Areias fez à forma como a religião, aquela institucionalizada com status e autoridade, pode ser usada para manter a desigualdade como se fosse algo justo ou natural. Jorge Amado deixa claro que o problema não é fé em si, mas sim a maneira como as estruturas religiosas se aliam ao poder para manter os pobres, os negros e os marginalizados no seu lugar. O exemplo mais brutal disso é o diretor do reformatório, que se diz um homem de Deus, defensor da disciplina cristã e da regeneração moral, mas a prática dele é outra. Ele bate em crianças, manda prendê-las em celas escuras, deixa que sejam humilhadas, tudo isso em nome da salvação. Essa ideia de que a dor purifica, de que o castigo corrige, é usada como desculpa para a violência. O discurso religioso aparece como um verniz moral que esconde o abandono. Ninguém pergunta por que os meninos estão na rua, o que sofreram antes de roubar, quem eram suas famílias, só querem punição. E muitos usam a fé para isso, como se Deus estivesse a favor da exclusão, da repreensão e da desigualdade. Enquanto isso, vemos Pirulito rezando em silêncio, sozinho no trapiche, com seus santos colados na parede, sonhando em ser padre. A fé dele é simples, sincera e completamente oposta àquelas fé institucionalizadas que servem ao sistema. A fé do Pirulito não é usada para controlar ninguém. É uma fé íntima de quem ainda acredita no bem, mesmo sem nunca tê-lo recebido da sociedade. Isso mostra o contraste brutal entre espiritualidade verdadeira e religião como mecanismo de controle. Jorge Amado é direto em mostrar como a elite usa a religião para manter as coisas como estão. O discurso de moral e bons costumes serve para justificar a repreensão dos que incomodam, e quem mais incomoda do que crianças negras pobres morando na rua, que ousam resistir, sobreviver, existir? Na sociedade retrata no livro, a religião dominante se organiza para proteger os poderosos e aponta o dedo para os fracos. Citação final. A espiritualidade negra como voz de sabedoria e resistência. Sabe quando o personagem aparece pouco, mas deixa uma marca enorme? Foi assim que eu senti com a mãe de santo, Dona Aninha, em Capitães de Areia. Ela não grita, não discute, não bate, e mesmo assim, talvez por isso, é uma das figuras mais fortes do livro. Quando ela entra na história, a gente sente que chegou alguém que realmente entende o que é cuidar, acolher e respeitar. Dona Aninha é uma líder de um território de candomblé em Salvador, o Axé Opô, a Foja. Mas o que mais importa não é o cargo, e sim a forma como ela vive a fé. Ao contrário dos religiosos que aparecem nas igrejas ricas da cidade, que julgam e opõem e condenam, Dona Aninha escuta, observa e acolhe. Ela representa a força da ancestralidade negra, a espiritualidade que vem da raiz, da terra, dos orixás, e isso é poderoso. Ela não aparece muito, mas o respeito por ela é imenso, e isso diz muito sobre sua presença. Ela é do tipo que não precisa de autoridade para ser ouvida. Ela tem sabedoria de vida, e os meninos percebem isso no olhar, no silêncio e no gesto. Ela é totalmente diferente do diretor dos reformatórios, que fala em nome de Deus, mas maltrata as crianças. Dona Aninha, ao contrário, apresenta uma fé que cura. Enquanto os muito religiosos dizem isso é o certo ou isso é o pecado, ela ouve os búzios, escuta
o que a natureza fala, interpreta os sinais do mundo e do corpo. É o mais bonito o que ela não tenta mudar os meninos. Ela os vê como são, com suas dores, revoltas e medo, e os acolhe a si mesmo. Isso é o tipo de fé que a gente quase não vê nas instituições, mas vê no terreiro. Vê nela. A espiritualidade dela é resistência, e não só resistência contra o sofrimento do dia a dia, mas a resistência histórica. O candomblé e a umbanda, as religiões afro-brasileiras em geral, foram perseguidas durante séculos. Os terreiros foram invadidos, os instrumentos sagrados apreendidos e os sacerdotes presos. Mesmo assim, essa fé sobreviveu porque ela nasce do povo, da dor, da luta e da esperança de quem foi escravizado, de quem foi arrancado da sua terra e teve que criar forças onde não havia nada. Dona Aninha é o símbolo disso tudo. Ela carrega a memória dos que vieram antes. E no livro ela aparece como alguém que segura nas mãos da dignidade e do povo. Sem precisar levantar bandeira, ela existe, e isso já é revolução. Isso continua atual. Segundo os dados da Instituição de Segurança Pública e do Observatório da Liberdade Religiosa, os ataques ao terreiro aumentaram nos últimos anos. Muitos ainda associam o candomblé ao mal, por ignorância ou preconceito. Isso mostra que a luta de Doninha, mesmo sendo personagem de um livro, é a mesma luta de muitas mães e pais de santo reais, que resistem a cada batida de tambor, cada folha e cada reza. No livro, os meninos respeitam Doninha, não por medo, mas porque eles sentem que ela os vê, e isso é raro. Quase ninguém os vê de verdade, a maioria só quer puni-los, escondê-los e silenciá-los. Mas Doninha não. Ela vê, ela reconhece e ela entende que por trás dos furtos da rua, da revolta, tem um ser humano. Isso aproxima muito ela do padre José Pedro, outro religioso que também é respeitado pelos meninos, porque os dois, apesar de serem religiosos diferentes, compartilham o mesmo princípio: escutar antes de julgar, cuidar antes de condenar e amar antes de corrigir. Eles são talvez os únicos adultos no livro que os meninos confiam, e isso não é à toa. A religião que Doninha representa é viva. Não está nos livros, está no corpo, no chão batido do terreiro, no cheiro de ervas, na força da dança e das palavras do Orumbá. E isso é uma fé que não pede que você se apague para ser aceito. Ela te reconstrói com o que você já é. Isso é muito diferente daquela fé usada no reformatório, que quer moldar os meninos à força, apagar seus traços e seus jeitos e suas histórias. No fundo, Jorge Amado está dizendo que o problema não está na religião, mas no uso que se faz dela. Quando é usada com opressão, ela mata, mas quando é usada com cuidado, com cultura, com cura, ela salva. Isso é o que Dona Aninha fez. Ela salva sem prometer salvação. Ela cuida sem prometer o céu. Ela está ali, e isso já basta.